E eu estou aqui para expor as Escrituras, tá, meus irmãos? Não expor minhas ideias. 11. Amados, falando depois de pedras vivas, né, que nós somos pedrinhas. Olha comigo, por favor, o versículo 9, para a gente ver os indicativos. Quem tem Bíblia, se não acompanha, se vocês não têm Bíblia, jovens, vocês vão ficar perdidos, tá? Vocês, porém, são geração eleita. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9. Porque senão você vai ficar ouvindo o que eu estou falando e a referência está longe. Se o Diego, por favor, colocar versão NAA, tá? Ali, pode colocar 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 25, tá? 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 25. Acho que vai ficar mais fácil para vocês, né? Versão NAA, só botar no final NAA, que é a nossa versão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, a fim de quê? A finalidade de quê? Proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês como peregrinos, ok? Então o indicativo já foi dado ali. Deus transformou eles, fez eles povo de propriedade exclusiva dele, deu um novo coração, sacerdócio real. Agora Deus vai poder pedir alguma coisa para eles, para que andem conforme a palavra dele, ok ou não? Ah, mas olha, tem um monte de crente aí que, pô, meu Deus do céu. Primeiro, a gente tem igrejas que não são bíblicas. Igrejas que não são bíblicas. Então, se você não aprende a palavra, não toma o genuíno leite espiritual, você não cresce. Segundo, há pessoas que estão na igreja só buscando bênção. Ou melhor dizendo, benção. Tem gente na igreja buscando as bênçãos, né? Em terceiro lugar, há pessoas que não estão interessadas no Deus da Bíblia, mas no Deus que criou na sua cabeça. Você está entendendo? Existe um Deus que se revela nas escrituras dele, mas aí eu não conheço as escrituras, então eu crio o meu Deus. O Deus é só amor. Esse é um Deus criado pela mente humana, não é o Deus das escrituras. Está dando para acompanhar, crianças? Crianças não, adolescentes. Está dando para acompanhar? Tá, Pedro? Show? Então, a partir disso, deles serem transformados, ganhado um novo coração, Deus que estava na estratosfera do invisível, se revela para eles e ele se torna tão real na sua vida, tão real como um pai, uma mãe, como a pessoa que você ama. Você sente um amor dentro do teu coração, não provindo de você, mas como diz Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado no seu coração. Você passa a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque Ele te amou primeiro e derramou esse amor no teu coração. Esse amor que você ama a Deus não é teu, foi dom dele. Porque você não tem isso naturalmente. Você vai amar o seu carro mais do que Deus, mas não vai amar Deus em primeiro lugar. E qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre... Já todo mundo condenado na face da terra, porque não ama a Deus sobre todas as coisas. Não ama. Daí não precisa nem mais de mandamento para você, porque o primeiro tu já quebrou. E quando Jesus fala, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele está pegando e enxugando a primeira parte dos 10 mandamentos, que é em relação a Deus, e a segunda parte, que é a relação humana, a relação social, a relação com o meu próximo. Então ele enxuga os 10 e faz 2, mas está a partir dos 10. Tá? Beleza? Então ele continua, agora que essas pessoas têm um novo coração, vamos voltar ao contexto aqui. Eles estão sofrendo perseguições, porque o cristianismo era muito incipiente naquela época. Então, quando eles falavam assim, nós vamos comer o corpo e a carne de Jesus, do menino Jesus. O que as pessoas achavam? Não conheciam o cristianismo. Que eles eram o quê? Canibais.
Bem, sendo assim, ele, por exemplo, o Wallace é sapateiro, o Johan é marceneiro e aquele é costureira. Então havia umas associações naquela época que o Wallace tinha que participar para que ele pudesse ter cliente, né? Para que ele pudesse vender os sapatos dele. Só que essas associações tinham seus padroeiros. E um cristão só adora a Deus. E muitas vezes tinha que oferecer culto a um padroeiro qualquer daquele lá. Então o cristão não conseguia ir nesses lugares, porque senão tinha que se curvar a estátua de outras coisas. Outra coisa que tinha que fazer, no final da festa havia orgias, né? Haviam festas que eram cultuais a essa padroeira também, e havia orgias no final da festa. Como um cristão vai num negócio desse? Na Idade Média é chamada de guildas, não sei quem conhece, né? As associações chamadas de guildas. Então, como um cristão ia participar disso? Difícil. Logo ele ia ser o quê? Ia quebrar o negócio dele. Muitos estavam passando perseguições, necessidades financeiras, eram muitas vezes mal vistos pela sociedade, justamente porque era muito incipiente. E essa carta aqui, ela é escrita no período de Nero, né? De Nero, imperador Nero. Ele entra no trono com 17 anos, sai ao 31, porque ele se suicida. Nero se suicida. Ele mata a mãe Agripina, com medo dela tomar o trono, matou a própria mãe. Ele, querendo construir uma Neurópolis, ele tacou fogo em Roma para queimar tudo e fazer a cidade com o nome dele, Neurópolis. Só que descobriram e ele passou a botar culpa em quem? Nos cristãos. Primeira perseguição contra cristão foi com Nero. Nero pegava os cristãos, colocava pinche neles, né? Amarrava eles e botava fogo para iluminar quando ele passasse. Então, o cristão está debaixo de um governo desse. Vamos ver como é que a gente trabalha nisso tudo, sendo mal falado, sendo incompreendido. E aí, a partir disso, ele começa a falar aqui: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então Pedro, o Espírito Santo usando Pedro aqui, diz: olha, se abstenham das paixões carnais. Por que ele está falando isso? Eles estão sendo mal falados, eles estão sendo... tem se colocado rótulos na cabeça deles, na testa deles, e eles precisam agora trabalhar essa questão. Daí o título de hoje: a santidade é o único meio que desqualifica acusações contra cristãos. O viver reto. As acusações, elas são desfeitas quando o seu proceder te qualifica. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, eles um termo judaico, né? Mas todo cristão é forasteiro e peregrino, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Isso, irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Que ele está dizendo: olha, cuidado com o que vocês estão alimentando na alma de vocês. Porque a paixão ninguém está vendo, a pornografia ninguém está vendo, o ceder às minhas paixões, seja ela de cunho sexual ou não, é comigo mesmo, não estou prejudicando ninguém. Só que tem um problema, irmãos: alimentar esses desejos pode ser atraente no momento e inteiramente inofensivo, visto que os desejos não irrompem ações erradas, mas, na verdade, são inimigos que infligem dano à alma do cristão, tornando-o espiritualmente fraco e ineficaz. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando você dá vazão aos seus desejos, ainda que não pratique, você se enfraquece espiritualmente. Mais uma vez eu estou falando, eu posso pedir um não cristão genuíno, bíblico, que faça isso? Não, ele não consegue. Eu não posso pedir tartaruga para voar. Tartaruga voa? Tartaruga voa? Não voa.
ele tem que ter recebido o Espírito Santo, o pacote do amor derramado no coração, o poder do Espírito Santo para que ele possa viver o Evangelho. Sem isso não vai. Sem isso vira religião. Sem isso vira religião. Você não consegue. O cristianismo não se vive pela força de vontade. Você nunca vai conseguir ser um cristão porque você decidiu. É necessário o coração ser transformado e habilitado para viver o Evangelho. Não tem ilusões nisso. Não vai. É necessário o arrependimento genuíno, a confissão da natureza pecaminosa, não estou falando de pecados, da natureza caída, e aí, consequentemente, dos pecados, para que Deus veja o genuíno arrependimento, e isso também vem dele, para que você possa nascer de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você é um religioso perfeito, conhece tudo, você é estimado em toda a sociedade judaica, mas eu vou dizer uma coisa para você: é necessário nascer de novo. Em outras palavras, você só está vivendo a lei porque é socialmente aceito, porque é legal, porque você nasceu nessa cultura, mas o coração ainda é um coração religioso. Você não nasceu de novo. Nicodemos, você não entendeu nada, Nicodemos. Amém? Então, as paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma. A gente se sente culpado. A gente se sente mal. A gente não quer vir nem mais para a igreja. A gente quer abandonar, a gente quer sair, porque aquela coisa vai tomando, vai igual um câncer, sabe? Vai abrindo em ramificações, vai criando metástase na alma. E você, não! Por isso, quando a gente cede um pouquinho, vai ceder mais um pouquinho, mas daqui a pouco você está no fundo do poço e não vê, porque um abismo chama só a misericórdia de Deus. E aí, queridos, eles continuam aqui: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tendo exemplar comportamento, olha que coisa linda, perante quem? Os gentios. Quem são os gentios? Os que não eram cristãos. E aí continua aqui: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, eles não estavam acusando os cristãos de malfeitores? Canibais, hoje tem isso ou não tem? Todo crente é safado. Não é isso que tem aí ditado aí fora? Por quê? Não é isso? Crente come muito, né? Então são várias coisas que vão falando, e aí você, no seu dia a dia com as pessoas na faculdade, no trabalho, seja onde for, ela observando a sua conduta, diga: não, mas não vou generalizar, não é todo mundo que é assim, você é diferente, não é assim? Você não é igual, você é diferente. Que a pior coisa que tem é a gente sentar numa igreja e dizer, cantar louvores, abençoar, e chegar lá fora, isso eu estou falando daqueles que assumiram um compromisso com Cristo se batizando, e chegar lá fora, dar um mau testemunho. Tudo que a palavra de Deus, por isso que a gente aqui preza por ensinar o que, gente? Como ser rico? A palavra. Aí, se você não quiser, é o seu probleminha pessoal, não é o meu, porque eu vou ensinar a cada um de vocês. E tudo que eu falo aqui vai independer da minha idade, tá? Vocês são jovens, gostariam muito bem que talvez tivesse o Davi pregando aqui, porque é um jovem, né? Não seria, por isso que tem culto jovem. Mas quando você prega a palavra, pode ser um vovô de 100 anos, se ele estiver pregando a palavra, não importa. Pode ser um jovem de 17, mais ou menos como Timóteo era, dá crédito, porque é a palavra que ele está pregando, então não importa a idade, tá bom? E aí, quando as pessoas veem como você age no dia a dia,
Isso desarma o gatilho que foi criado, as ideias errôneas que foi criado. Mas se você corrobora lá fora, pelo amor de Deus, não diz que é cristão, não. Isso não é uma desculpa para você, já que eu não consigo, eu não vou falar. Não, não é isso. Você tem que falar, eu tenho que melhorar em Deus, eu tenho que buscar o Senhor, pedir para Ele me capacitar, dá-me o que tu pede. Certo? Por quê? Porque, infelizmente, todo tipo de manifestação transcendente é aceita e cada um pode fazer o que quiser, mas o cristão é o pá. Até porque ele prega um sarrafo de vida que o povo lá fora não consegue viver. Aí olha para dentro, quem está pregando não está vivendo, pô! É complicado também, temos responsabilidade nisso. Então nós precisamos dar bons testemunhos. Lá fora o índice de divórcio é 50%, na igreja evangélica é mais 50%. Tem alguma coisa errada. Ou essa pessoa não foi discipulada. Eu sou sincero, gente, sou sincero de verdade. Se no final do acompanhamento pré-nupcial eu ver que tá difícil, eu vou falar, olha, repensem isso aí, dá mais um tempo para esse casório, que vocês não estão prontos para casar. Ah, mas eu vou casar. É probleminha pessoal e particular seu, mas eu falei a verdade. E aí, ele continua. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja a autoridade como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então ele começa a tratar questões relacionais, sociais, né? O testemunho. Agora ele passa para as instituições humanas, para os governos, certo? O engraçado é que ele fala aqui, ó, por causa do... Sublinhe isso mentalmente, por favor. Sublinhe isso na tua cabeça. Por causa do Senhor. Não é por causa que eu gosto da pessoa, não é porque eu gosto do deputado, não é porque eu gosto do presidente, não é porque eu gosto do policial, não é porque eu gosto, não. Pelo Senhor. Por causa do Senhor. É por causa de mim? Não, porque por mim eu enforcava um montão deles. Não, não é. Por causa do Senhor. Estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele. Então, por causa do Senhor, por que Deus constituiu a autoridade, gente? Que o ser humano não pode ficar sem limites. Ele sem limites, ele... Pum! Você imagina se não tem autoridade, eu e meu vizinho brigando e não tem lei, o que acontece? Eu ia fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não tem ninguém para... Não tem, ainda que totalmente imperfeito em cada nação, tem nação que o Estado é bem melhor, tem outra que o Estado é horrível. Mas ainda assim eu tenho que entregar o meu direito de justiça ao Estado. Eu não posso fazer justiça com as minhas mãos. Ok? Se não existe isso, é o velho oeste. Vou botar um 38 aqui, ou uma Glock, né? E meu irmão, pá, pá, pá. Ah, mas eu não concordo com o Estado, não gosto da polícia. Não... Problema seu. No Senhor, por amor ao Senhor, se submeta, porque você não vai poder fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu não gosto, eu também não gosto, gente. Mas por causa do Senhor. Amém. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Por que ele é toda instituição humana? Porque, olha só, eu estou dentro de um sistema que o cara pega bebê para prazer íntimo. Eu estou dentro de um sistema que tem pena de morte. E sem julgamento muito honesto.
Não é o meu não, tá? Eu estou falando lá de trás, lá de Nero. Tá? Eu estou dentro de um sistema em que os cristãos estão sendo perseguidos por nada. Olha só, vocês conhecem a carta de Plínio, né? Que era um legislador, a Trajano, que era um imperador? Eu queria jogar aqui, mas eu acho que eu não conheço. Se o Diogo procurar aí, você vai achar carta de Plínio a Trajano. Você acha fácil aí. É lá de trás. Trajano, ele está ali no Império 113, 115 depois de Cristo, tá? Está depois de Nero, depois de Domiciano, tá? Ele está lá em 113 mais ou menos. Olha a carta de Plínio, legislador, a Trajano. Deixa eu ver se eu abro aqui. Ou se o Diego achar primeiro, eu... Olha o que ele escreve aqui, ó. Ah, não botei, isso aqui é sobre escravo. Consegue colocar aí, carta de Plínio Trajano? Pode botar essa aí tem. Olha a carta que ele escreve. Porque Plínio, ele não sabia por que estavam perseguindo os cristãos. Por que está perseguindo? Como é que a gente trata eles? Como é que a gente trata eles? Eu não sei. Como é que a gente vai tratar? E quando é mulher? E se arrepender de ser cristão? E se não se arrepender? Qual é o tipo de castigo que a gente dá? Ele não sabia. Plínio foi um cara, um legislador muito elogiado. Abriu aí, cadê? Olha lá. Aí ele diz assim: Senhor, liga a luz de novo. Morreu? Beleza, você não tem, tudo bem. O que ele está falando é o seguinte: como eu faço com cada situação que estiver ocorrendo? E se o cristão não quiser, eu mato ele como? Eu mato, eu castigo, eu arranco a cabeça, né? Estou aqui parafraseando. O que eu faço? Porque eu já mandei averiguar lá, eu não vejo. Eles cuidam dos seus velhinhos, eles cuidam daqueles que estão passando fome, inclusive os nossos velhos que a gente abandona, eles tratam bem, eles cuidam. Eu não tenho do que acusar eles. O que eu vou acusar? Então Plínio manda essa carta a Trajano, pedindo orientações de como fazer. Não tinha muita coisa para acusar eles. Isso era maravilhoso. Eles não estão se rebelando contra o império, a não ser quando, irmãos, quando a gente não se sujeita. Essa palavra sujeitar, ela está na voz passiva, né? É como se você cedesse. Então, quando você se sujeita às instituições humanas, quando elas não vão contra aquilo que Deus está falando. Quando é que eu me sujeito às instituições humanas? Até o ponto que ela não for contra as Sagradas Escrituras. Inclusive, se eu for contra as Sagradas Escrituras, se levantem contra mim. Amarra, manda, me expulsa desse púlpito. Me expulsa desse púlpito. Porque você não veio aqui ouvir minhas ideias, você veio aqui ouvir a palavra de Deus. Pode me expulsar. E aqui o que diz? Onde eu estou? Por causa do Senhor estejam sujeitos a todas as instituições. Ele não fala se é parlamentarismo, presidencialismo, se é socialismo, se é aristocracia. Obrigado, Neto. Aristocracia. Claro que existem sistemas de governo mais próximo da palavra, e ainda assim tem problema. E tem muitos que estão muito longe. Você vai estar numa sociedade que tenha ditadores, que tenha pessoas que te tratam como número, é muito complicado. Mas você tem que dar bom testemunho até ali. Eles estão dando bom testemunho dentro do sistema como? No império. Tinha até o Senado, mas o Senado fazia o que o imperador queria. A primeira democracia que surge, ela surge 500 anos antes de Cristo. Ela não é... Tem o nome do cara aqui, deixa eu ver se eu lembro dele aqui.
Clístenes, olha o nome bonito, não bote no filho de vocês esse nome. Clístenes, ou Clístenes, ele era legislador de Atenas, né? O que ele fazia? Ele lutou para que cada pessoa pudesse votar, cada cidadão, mas mesmo essa democracia era imperfeita, porque se fosse criança não votava, se fosse mulher não votava, se fosse pessoa de outra nação não podia votar, se fosse escravo não votava. Então a democracia é incipiente ali. Acho que já deu, né? Já passou. Eu vou voltar, mas obrigado, Diego. Então assim, era uma coisa ainda incipiente. Depois você vai ter a democracia elaborada, né? Lá por Aristóteles. Mas no Império Romano, o Senado não valia de nada. O que valia era o imperador. Então aqui ele não está puxando sardinha, olha, o presidencialismo, o socialismo, o capitalismo. Não, ele não está, até porque muitas coisas nem existiam nesse período. Mas é tão bom porque a gente está no pior governo que pode existir aqui. É o absolutismo, né? Cego, onde o cara se sente próprio Deus. Inclusive, se você não falasse César é Deus, você também morria. César é o Senhor, melhor dizendo. Tá bom? Quer seja autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Por isso que o adolescente, a criança, o adolescente, até na fase, até mesmo depois, você deve honrar pai e mãe. Por que honrar pai e mãe? Porque é uma autoridade constituída por Deus na sua vida. Deus não falou para o pai obedecer ao filho. Por que é o filho que obedece o pai? Por causa da experiência, por causa da bagagem. E ele é o seu progenitor. E o amor de um pai e uma mãe é muito difícil se reproduzir em outra pessoa. E aí vai estar contigo em todos os momentos, coisa que ninguém lá fora vai estar. Por isso que você tem que botar amizade sempre em segundo plano. Agora, você deve fazer, por quê? Por causa do Senhor. Por isso que há uma promessa para isso. Filhos, honrai vossos pais no Senhor, para que tudo lhe vá bem e seja de longa. A maioria dos jovens que estão morrendo aí envolvidos com coisas erradas, será que eles honram pai e mãe? Já começou errado. Eles honram pai e mãe? Quantos jovens com 15, 20 anos morrendo? Falando de pessoas que conhecem o Evangelho e... Você consegue entender? É o primeiro mandamento com promessa. Mas é por causa de mim, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da sociedade, porque é por causa de quem? Senhor. Ah, tá, obrigado, hein? Mas como eu vou fazer isso se eu não estou nem aí para o Senhor? Não vai fazer, aí a sociedade vive o que está. É só um nascido de novo, que quer fazer a vontade de Deus, porque ele foi... A nossa vontade, gente, como dizia Lutero, ela nasce escravizada. A primeira coisa que Deus tem que vencer no não cristão é a vontade. E isso ele só faz mudando o coração. Amém. Tem como você é escravo da sua vontade. A sua vontade é o seu Senhor. A sua carne lhe domina. E é isso que ele está falando. Você precisa ter o transplante de coração, espiritualmente falando. Amém? Amém? Vamos continuar aqui. Agora, olha o 15 por você. Aí vem aqui a questão explicativa. Por que junto, né? Porque separado é pergunta, por que junto é explicação. Porque assim é a vontade de... Bem, aqui tem a vontade de Deus. Se eu não sou cristão, a minha vontade está escravizada. Eu vou conseguir fazer a vontade de Deus? Eu vou conseguir fazer a vontade de Deus se a minha vontade está escravizada?
Quando a palavra de Deus diz assim, Ele vos libertou, você está reinando em vida, sabe? O Senhor te redimiu. O que Ele quer dizer? Ele tirou você da escravidão do pecado. Você não conseguia dizer não ao pecado. E aí Ele diz aqui, porque assim é a vontade de Deus. O quê? Que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pela prática do bem. Então as pessoas lá fora, elas só vão calar contra a sua vida como cristão, porque tem 3 processos, tá? Todo mundo se converte, tem que passar por esses 3 processos. Primeiro processo, na tua casa, na tua faculdade, seja lá onde você estiver, 3 processos. O primeiro, quando você diz para alguém que está seguindo a Cristo, a pessoa vai fazer o quê? Te chacotear, rir de você. Fala sério, pô, tu tornava todas aqui, cara. Que é isso? Tu pegava todas, agora tu tá aqui? Fala sério. É assim? Primeiro vai chacotear você, e muito. Segundo processo, quando vê que você está firme de verdade, que não é brincadeira, elas vão te odiar. Vão começar a se afastar de você, vão começar a falar mal de você, vão começar a não querer mais estar junto com você, vão começar a te criar em você, te colocar no ostracismo. Certo? Vão começar a te colocar ali dentro de uma ostra, separado. Mas vem o terceiro processo. Quando eles veem que você é firme, que passa aquela situação, muitos deles, quando estiver perto de você, vão te respeitar. Quando tiver com problema, vai pedir conselho a você. Vão pedir oração. Vão desabafar com você. E vão te respeitar. Então você que entregou a vida a Cristo, eu não sei qual é o processo que você está. Qual processo você está, Tainá? Thaís, perdão. Qual o processo? Quem está no primeiro processo aqui? Estão rindo de você. Estão te chacoalhando porque você é cristão. Mas não é aquele cristão meia boca não. Eu sou cristão. Mas aí a vida, meu irmão, até capeta tem inveja. Aqui. Segundo, raiva por você ser cristão. Quem já passou por isso? Caramba, se não está passando, então não experimentou. Todo mundo passa por isso. É nascer de novo que isso começa. A não ser se tu for aquele tipo 007. Ninguém sabe que tu está na igreja, ninguém sabe que tu é cristão, você não fala em nada. Se for 007, está tudo certo, vai se dar bem. Mas um nascido de novo não consegue ser 007. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. Vou começar de trás para frente aqui. Honrem ao rei. Gente, a gente acabou de falar quem era Nero. Só que aí você tem que ter um cuidado, porque aqui há Nero, ele entra no trono em 54. Em 64 ele coloca fogo em Roma. Há uma brecha aqui temporal entre 60 e 63, a qual Pedro escreve esse livro, ainda no Império Romano, mas antes dele pôr fogo em Roma. Então, se a gente vê que ele está falando aqui das instituições, de honrar, de fazer isso, mas ele não toca na questão da perseguição específica dos cristãos, no sentido da razão pela qual colocaram fogo em Roma, segundo Nero, né? Então aqui a perseguição é social. É essa que eu estou explicando para vocês aqui. Você vai ver muito comentário que vai dizer que a perseguição é de Nero. Mas os maiores comentaristas, eles acreditam que essa perseguição não é de Nero. Porque, inclusive, não fala nada. Se você pegar Dietrich Bonhoeffer, né, que foi um pastor luterano na Alemanha, lá no princípio da Segunda Guerra Mundial,
Ele, presta atenção, ele foi contra Hitler. Ele foi contra Hitler. Participou até de um levante contra Hitler. Foi pego, ele foi para os Estados Unidos, ficou culpado por não estar com a sua nação, voltou, começou a implementar algumas ações, ensinando a igreja para não aceitar aquele tipo de coisa. No final, ele foi preso e foi enforcado, faltando um mês para os aliados entrarem e dominarem tudo. Um mês. Aquele pastor morreu. Dietrich Bonhoeffer. Tem um filme dele no YouTube. Ele escreveu vários livros, né? Tem muitos livros dele bons. Então, o cristão, ele não tem que ser uma obediência cega. Foi contra os princípios da palavra, os valores da palavra, dá um tempo. Tem que parar. Aí não. Aí a gente vai para a cadeia, meu irmão. A gente vai pagar o preço. Porque você morrer pela verdade do Evangelho, como muitos cristãos morreram, meu irmão, isso aí é glorioso. Para morrer porque ideologia tal, porque eu tenho que morrer pelo Evangelho. Isso é maravilhoso. Independente do sistema, obedeça, mas quando for contra a palavra, tem que ir. Bonhoeffer estava lá no meio do nazismo, certo? Corey de Boom também. Então vamos lá, terminando. Como pessoas livres que são, não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Eu vou chegar à palavra servo, significa doulos no grego, é doulos, e é escravo. Só que o escravo daquela época não era como hoje, tá bom? A gente faz muita analogia da escravidão que houve no Brasil com a escravidão da época aqui do Império Romano. Não tinha essas questões de trabalhar em lavoura, eles muitas vezes eram escravos domésticos, dormiam na parte de cima, junto às vezes até com visitantes. Eram brancos, eram asiáticos, era o que for, conquistou, era escravo de guerra. Então não faça comparação. E aqui, o tempo todo, o lance, ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. E ele diz, como servos de Deus, certo? Como pessoas livres que são, não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Existia uma seita nessa época chamada antinomianismo. Contrário, tá? Nomos, lei. Contrário, nomos, lei. Antinomianismo. Contrário à lei. O que essa doutrina falava? E existe hoje também. Ela dizia o seguinte: Jesus salvou meu espírito. A minha carne, ela é uma porcaria. Não serve para nada. Agora que eu tive esse encontro com Deus, agora que eu nasci de novo, eu posso dar vazão à carne. Eu vou fazer o que quiser. Porque o meu espírito está salvo. Agora eu posso fazer o que quiser, participar das orgias, posso fazer o que eu quiser, porque o meu espírito já foi salvo. Essa é a palavra antinomianismo. Eles eram o contrário. Então, estou tentando lembrar aqui daquele padre ortodoxo lá da Rússia. Eu sempre falo dele aqui. Que auxiliou Alexandra, a mulher do imperador, né? Nicolau. Estou tentando lembrar aqui. Bem, então para essas seitas, a pessoa nasceu de novo, está na igreja, toma ceia, faz tudo, agora eu caio no bangalho. Será que esse tipo de visão não está na igreja hoje? Quantos jovens já manifestam as suas relações sexuais antes do matrimônio? Quantos jovens não saem da igreja e vai para a balada encher a cara? Quantos casamentos cristãos parecem muito mais casamento de ímpio, todo mundo doidão na pista, mandando ver? Será que isso não é uma espécie de antinomianismo?
Não é o que eu creio? A pessoa que na igreja é a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, chega lá fora, meu irmão, é de dar inveja a todo filhote de capeta. Rasputin, isso aí. Vocês conhecem a história de Rasputin? Rasputin era um monge ortodoxo e ele não se encontrava na religião ortodoxa. Aí apresentaram para eles uma religião de mistério, onde eles começavam a dançar, a tocar música, aí a música muito alta, mexe com a tua cabeça, aí tu começa a liberar o teu id, né? Sabe o que é o id, né, gente? Vale tudo, teoricamente, Freud aqui. Aí ele começa a liberar o id e tal, vamos fazer, e bebe, aí libera mais ainda, vai tirando os nós da cabeça, e daqui a pouco ele estava com uma orgia com todo mundo durante o culto. Ele pelado, a menina pelada, estava uma bagunça só aquilo lá, e ele Rasputin. Aí ele saía dali, agora me encontrei com Deus. Agora sim, eu estou me sentindo leve. Agora sim, eu sou um servo de Deus porque eu tive encontro com Ele. Aí ele colocava a roupa, né, de padre e ia abençoar todo mundo. Ele pegou todas as nobres do palácio de Nicolau. Ele era um cara que conseguia, sabe aquelas revelações que a pessoa é muito mais percepção? O Wallace chega aqui sem aliança, Deus tem uma varoa para ti, porque ele está sem aliança. É óbvio, eu começo a ler, o corpo fala. O Wallace chega assim com o cara, olha, a sua tristeza vai ser curada. Porra. Né? Então Rasputin era assim, ele lia as pessoas, ele sabia ler as pessoas. E ele chamava para o quarto dele, aí a irmã ia lá, aí ele criou a ideia que muitas vezes ela era curada pelas relações, né? Rasputin, procurem esse personagem, tem filme dele. E assim, em toda a história, a coisa foi sendo criada assim. É por isso que a nossa regra de fé e prática é o pastor Miguel. Não. É por isso que a nossa regra de fé e prática é simplesmente a tradição. A nossa regra de fé e prática é a palavra. É a palavra. Porque se você sair da palavra, você vai criar uma religião para você. Como é que as religiões são criadas, gente? Assim. Vi um gato na rua, gato preto da azar. Pronto, criou uma. Já está pronto. Passar debaixo da escada. Eu passei debaixo da escada, dei uma topada. Não passa debaixo da escada que dá azar. Pronto, outra. Os cristais, ficar debaixo de uma pirâmide, olha, é uma energia tão boa. Pronto, mais uma. A vaca, ela é corpuda. A vaca é sagrada. Pronto, religião da Índia, a vaca é sagrada. Aí você tem 1 milhão de religião, por que a nossa é certa? Você não conhece a Bíblia. Você não conhece a história. Você não conhece? Ah, mas tem o islamismo, tem o judaísmo e tem o cristianismo. Tá, beleza, o judaísmo, revelação progressiva até chegar ao evangelho. Show de bola. Islamismo, Maomé, pegador de criancinha, tem um encontro com o anjo e o anjo revela para ele o Alcorão. Aí você vai ver o Alcorão, é tudo da religião zoroastra, do zoroastrismo persa, é tudo do judaísmo e a mistura de cristianismo. Tanto é que você encontra Jesus no Alcorão. É revelação. Índia, 1000 deuses para você adorar, escolhe um, pô. Tá falando sério? Não passa pelo crivo das evidências, nenhuma delas. A não ser aquelas que têm, né, complementariedade, que é o caso do judaísmo. E o islamismo, que é a pincelada de cada um dos três. Você já leu os Mormons? Demiurgo? Já leu o livro dos Mormons? Dá vontade de rir.
Mas se você não corre atrás, se você não procura ver um vídeo, se você não pega informação, fica com a cabeça o quê? Você acha sinceramente que eu ia largar minha boate, minha vida lá no mundão, e para seguir a Jesus? Porque só falaram para mim, eu estou seguindo? Não. Primeira coisa que aconteceu comigo com a minha conversão foi o ceticismo. Sabe que ceticismo é diferente de credulidade. Eu tinha fé em Deus, ajuda-me na minha pequena fé, né? Peraí, mas o homem veio do macaco. Não, peraí, mas os dinossauros, cadê não sei o quê? Não, mas aí diz que não, aí eu comecei, minha cabeça era um pilão. Na época conhecia a Adalto Lourenço. Doutor Lourenço não é novo não, né? A Adalto Lourenço veio depois, antes. Tem gente que se converte, não liga nada para isso, mas eu liguei. A minha fé, ela tem evidência, ela tem base. Não é comprovada no laboratório, porque a história, o direito, tudo aquilo que é histórico, você não comprova no laboratório, com evidências. Acabei de ler uma carta aqui de Plínio a Trajano, né? Que uma coisa puxa a outra. Se tem cristão para morrer, é alguém que está seguindo alguém. Então Cristo existiu, pelo amor de Deus, né? Estamos certos disso, né? Que já se levantou um monte de propostas contrárias a Cristo. Cristo saiu com Maria Madalena. Cristo era homossexual porque João estava deitado no ombro dele. Ele tinha caso com João. Jesus foi para a Índia. Quer dizer, é só doideira. Mas quando você para estudar, você vê que tudo isso é ideias na cabeça. Não aceite. Vai ver o contraponto. Vai estudar. Vai ver se é isso mesmo. Não quero vocês vaquinha de presépio aqui. Quero vocês crescendo, sabendo da razão da fé de vocês. Mas se você não quiser, né? Não posso fazer nada. Mas a minha parte eu posso fazer, que é estar aqui fazendo isso aqui. Tá bom? Amém? Então hoje nós vimos como a gente aplaca a fama que colocam na gente, muitas vezes advinda até de outras pessoas que deram mau testemunho. Ah, você é crente também? Não gosta de crente. Já ouviu essa? Aí acha que você é igual a outro. Presta atenção, gente, só para terminar. Nem todo mundo que está na igreja é nascido de novo. Nem todo mundo que está na igreja é cristão de verdade. Para de achar que porque está na igreja tem que ser Não é. Pegaram aí, gente? Tem um monte de gente, olha, que você perguntar para ela me dá o nome de 3 apóstolos, não sabe. Se perguntar como João Batista morreu, não sabe. Eu estou perguntando o básico. Quantos livros tem o Novo Testamento? Sabe? Ah, pastor, mas isso desqualifica alguém como cristão? Óbvio que não, você vai ser um cristão bem alienado. Não está pronto para pregar o evangelho para ninguém. Você vai pregar doideira de homens, mas não vai pregar o evangelho. É isso aí. Não sabe da razão da sua fé. Por que eu creio? Não sabe. Um alienado. Está na igreja só para buscar bênção. Aqui tu não vai contar bênção não, tu vai encontrar um abençoador, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, Deus amado, pela tua palavra, santa, perfeita, maravilhosa. Tudo aquilo que eu falei que esteja contrário à palavra, que teu povo tenha sabedoria para jogar no lixo. Mas tudo aquilo que está coadunado com a palavra, que teu povo pegue, abrace, agasalhe, abotoe e coloque em prática, com a ajuda do Espírito Santo. Ah, meu Deus! Pedro aqui está escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos socialmente, gente que havia nascido de novo, propriedade exclusiva de Deus, sabe, gente regenerada, gente que nasceu de novo, Pai. Gente, ao contrário de tudo aquilo que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Esse povo já tinha nascido, judeus e cristãos juntos, perseguidos socialmente. E o Senhor diz para eles, olha só,
Eu quero dizer uma coisa: sofram por amor a Cristo, dê bom testemunho, honre ao Rei, e por causa do Senhor se submeta às instituições humanas. Não é porque você gosta, não é porque você quer, não é porque você acha, não é porque você elaborou uma ideia melhor, mas é por causa do Senhor. Você se sujeita à vontade dEle. Que Teu Espírito, Pai, possa nos elevar a uma comunhão com o Senhor, que nos dê sabedoria, que a gente não seja acusado lá fora de falsos cristãos, de cristãos mentirosos, de hipócritas, de gente religiosa, de gente, Pai querido, malfeitora. Não queremos isso. Nós podemos ser sinceros e dizer: não, eu não sou cristão ainda, batizado, eu frequento uma igreja de vez em quando, eu vou lá, ou então sou filho de crente, mas não sou crente, e pronto, seja sincero. Mas se isso é pesado para você falar lá fora, é porque o Espírito Santo já está trabalhando na tua vida. Você não consegue falar: não, eu não quero, eu não sou. Porque na verdade é como você dissesse para o teu pai e tua mãe: eu não sou teu filho. É difícil. É difícil. Muito difícil. Ai, Espírito Santo de Deus, se derrama, Deus, sobre a tua igreja, Pai. Gera arrependimento nos corações. A tua palavra diz, Deus: quer coma, quer beba, quer façais outra coisa qualquer na tua vida, em primeiro lugar, faça para a glória de Deus. Essa pessoa que eu estou conhecendo, como eu glorifico a Deus nessa comunhão? Esse trabalho que eu estou pedindo a Deus, como eu vou glorificar a Deus nele? Porque a tua vida tem que ser para louvor e glória do teu Pai. Você foi comprado, você foi redimido, você é propriedade dele. Eu não quero ser servo dele. Então você vai ser servo do pecado e do diabo. Só tem essas duas opções, não tem outra. Porque a gente tem um inimigo terrível dentro da gente, que é a nossa natureza caída. A gente não compreende nem como a gente anda direito. Um dia a gente quer uma coisa, outro dia a gente quer outra. Um dia a gente ama, outro dia a gente odeia. Um dia a gente dá bom dia, outro dia a gente abaixa a cabeça. Somos uma idiosincrasia. Somos um amontoado de sentimentos e de vontades conflitantes. Não sabemos nem como a gente quer, e se a gente quer de verdade. Como disse Paulo aos Efésios: vocês estavam antes perdidos nos vossos pecados e delitos, mas Ele vos chamou. Vocês não eram nem povo, diz Pedro, mas agora é povo. Ah, que maravilha! Ah, Espírito Santo, derrama no nosso coração uma vida que glorifique o Senhor, sem religião, sem regras, sem isso, sem aquilo, porque regra vem de fora para dentro, vida santa vem de dentro para fora. Regra vem de fora para dentro, vida santa vem de dentro para fora. Aleluia, Jesus. Amém.